Meu nome é Larissa Andrade e eu nunca fui de acreditar muito em coincidências. Cresci ouvindo histórias da minha avó sobre avisos espirituais, vozes perdidas no vento e sinais que apareciam quando a gente menos esperava. Mas eu sempre tentei manter os pés no chão. Ainda assim, existe algo que aconteceu comigo há alguns anos, algo tão fora do normal, tão absurdo e tão impossível de explicar, que até hoje me arrepia só de pensar. Eu já contei esse episódio para algumas pessoas próximas, mas agora decidi relatar tudo, do começo ao fim, exatamente como aconteceu. Talvez alguém aí fora consiga entender o que eu não consegui. Tudo começou quando eu ainda trabalhava com meu pai, o seu Antônio Andrade, dono de uma pequena oficina de estufas e equipamentos de metal, ali mesmo na entrada de Murici, uma cidade vizinha de Caruaru, onde sempre vivi. Eu trabalhava com ele desde os meus 15 anos, 15 escrito por extenso, porque isso foi antes de eu sequer pensar em procurar outro emprego. Minhas irmãs, Patrícia e Juliane, sempre foram minhas companheiras. E naquele ano específico, estávamos as três ajudando meu pai praticamente em tempo integral. Era um período complicado, muito serviço, pouca mão de obra e prazos apertados. Meu pai confiava primeiro em nós antes de contratar alguém de fora. Naquele dia, lembro que era uma manhã abafada, típica do agreste pernambucano. O sol já ardia forte antes mesmo das 8 horas. 8 horas escritas por extenso. Eu havia chegado na oficina um pouco antes de minhas irmãs e estava organizando as peças que meu pai soldaria naquele dia. Como de costume, peguei meu celular para ligar para Patrícia e saber onde elas estavam, porque elas tinham saído juntas de casa. Estranhamente, a ligação não completou, não deu ocupado, não caiu na caixa postal, não fez nada. Ficou muda, como se o celular tivesse chamado para o vazio. Estranhei, mas descartei como falha diária. Tentei ligar mais uma vez e novamente o mesmo silêncio. Não ouvi nenhum bip, nenhum sinal de vida, nem respiração. Nada. Apenas um vazio, como se eu tivesse colocado o telefone contra o peito e ele tivesse absorvido todo o som ao redor. Comecei a achar estranho, mas como estava ocupada, decidi esperar. Foi aí que o telefone vibrou. Era a Patrícia ligando para mim naquele exato momento. Achei até engraçado. Olha só, estávamos pensando a mesma coisa, pensei. Mas quando atendi, não ouvi nada. Nenhum estalo, nenhum som ambiente, nem a respiração atropelada dela quando atendia correndo, como era de costume. Era o mesmo silêncio profundo de antes. Tentei falar alô, mas minha voz parecia afundar dentro daquele buraco mudo. Estranhei tanto que desliguei na hora. Guardei o celular no bolso e logo em seguida ouvi o portão da oficina rangendo. Era Patrícia entrando com Juliane logo atrás. A primeira coisa que reparei foi que Patrícia estava com o celular colado no ouvido, andando apressada em minha direção e repetindo alô, 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 como se estivesse tentando me ouvir. Quando ela chegou perto de mim, me olhou com um semblante confuso e perguntou: Larissa, você não está me ouvindo, não é? Eu estou falando contigo e você não responde. Na hora meu sangue gelou, porque aquilo não fazia sentido algum. Eu? Perguntei, franzindo o rosto. Eu é que tentei ligar para você 2 vezes. Não deu nada. Depois, você me ligou e ficou tudo mudo. Como assim ficou tudo mudo? Ela rebateu. A ligação estava conectada. Você tinha atendido. Então ela virou o celular na minha direção. Na tela, no registro de chamada, o meu número estava ali. Ligação ativa, cronômetro rodando, segundos passando. A ligação estava acontecendo naquele instante e eu não estava com o telefone na orelha. Na verdade, meu celular estava no bolso, desligado da ligação já havia alguns segundos. Patrícia, eu desliguei, eu disse, tirando o celular do bolso. Olha aqui, tá parado, não tá em ligação nenhuma. Ela arregalou os olhos.
Mas aqui tá dizendo que você tá falando comigo. Foi quando Juliane se aproximou, olhando de um para a outra, tentando entender a cena bizarra que estávamos fazendo ali no meio da oficina. Eu peguei o celular dela e coloquei no ouvido. A primeira coisa que ouvi foi um alô extremamente agudo, distante, quase infantil, mas não era voz de criança. Era fina demais, alongada demais, como se alguém tivesse puxado a voz para cima, esticando-a até virar algo artificial. Senti um choque percorrer a espinha. Quem tá falando? Perguntei, tentando controlar a respiração. E então, ouvi a mesma frase se repetindo do outro lado, exatamente com o mesmo tom agudo, porém com um atraso de fração de segundo. Quem tá falando? Parecia minha própria voz imitada, distorcida, como se fosse um eco, mas um eco ruim, mal formado. Minha pele inteira se arrepiou. Eu olhei para Patrícia e Juliane, que perceberam na hora que algo estava errado, porque meu rosto ficou sem cor. Elas ficaram paradas, esperando que eu dissesse o que estava ouvindo. Antes de eu conseguir explicar, a voz repetiu de novo. Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando? E então, de repente, sem aviso, sem pausa, sem transição, veio uma risada. Uma risada tão fina, tão estridente, tão artificial, que parecia inundar não só o celular, mas o ambiente inteiro. Ela era alta demais para um telefone comum. Alta demais para parecer real. A risada atravessou meu ouvido, atravessou meu crânio e pareceu saltar para fora do aparelho. Era como se alguém estivesse muito, muito perto, rindo exatamente dentro do telefone. Ou pior, dentro do meu ouvido. Joguei o celular na direção de Patrícia, não porque quis, mas porque meu corpo simplesmente reagiu. No exato momento, minhas irmãs também ouviram a risada, mesmo sem estarem com o celular colado no ouvido. Era impossível que aquele som tivesse saído apenas dali. A oficina inteira pareceu vibrar. As três congelamos. Meu pai ainda não tinha chegado. Só estávamos nós e aquele barulho horrível ecoando. Patrícia rapidamente desligou o telefone. Juliane arrancou a bateria do aparelho como se estivesse lidando com uma criatura viva. Eu também desliguei o meu. Tirei o chip, tirei a bateria e coloquei tudo sobre a mesa de metal da oficina. Ficamos em silêncio absoluto por alguns segundos. Não falamos nada, não nos olhamos, não respiramos fundo. Apenas ouvimos o eco da risada se dissipando na nossa memória. Quando finalmente consegui falar, minhas palavras quase não saíram. Não era você, eu disse para Patrícia, e não era eu. Ela abaixou a cabeça, tentando entender. Juliane estava com as mãos trêmulas. Larissa, Patrícia disse depois de alguns instantes. Aquilo não era normal, não era. Nada daquilo era normal. O que mais me marcou não foi apenas a ligação impossível. Não foi o fato de meu celular mostrar que não havia ligação, enquanto o dela mostrava que havia. Não foi o silêncio estranho, nem o eco distorcido. O que mais me marcou foi a risada. Uma risada tão aguda e tão desagradável que parecia não pertencer a nenhum ser humano. Demorou horas, muitas horas, para Patrícia ter coragem de ligar o celular novamente. Juliane demorou ainda mais. E eu demorei dias. Desde então, muitas coisas estranhas passaram a acontecer ao meu redor. Pequenos ruídos no telefone, vozes distantes quando eu atendia, silêncios profundos demais para serem apenas falhas da operadora. Sempre que lembro daquele dia, fico me perguntando quem ou o que estava tentando falar comigo. Ou pior, quem estava me imitando. Eu nunca tive coragem de tentar descobrir. Até hoje, quando o telefone toca e aparece número desconhecido, meu coração dispara. Porque eu sei que em algum lugar aquela risada ainda existe. E ela pode estar esperando apenas que eu atenda de novo. E eu não vou. Nunca mais. Meu nome é Renato
E hoje eu tenho 23 anos de idade, mas o que eu vou contar aconteceu comigo quando eu era apenas um menino de entre 9 e 10 anos, numa época em que minha vida inteira parecia girar apenas em torno das brincadeiras no quintal da velha casa onde cresci. Até hoje, sempre que tento lembrar daquele momento, sinto um arrepio que percorre minhas costas, como se alguém colocasse a palma da mão gelada entre os meus ombros. É estranho como certas lembranças se tornam mais vivas com o passar do tempo, como se fossem tatuadas dentro da mente, impedindo a gente de esquecer aquilo que jamais deveria ter acontecido. Naquele tempo, eu morava numa casa simples no bairro de Serra Clara, numa região afastada da cidade, quase na divisa com uma área de mata fechada. A casa tinha um grande quintal de chão batido e um galinheiro improvisado que meu pai tinha construído quando eu ainda era bebê. Era ali que eu passava a maior parte dos meus dias, correndo, inventando histórias, criando aventuras com gravetos e pedras, como toda criança que não tinha videogame ou muitos brinquedos. A velha casa onde eu morava era humilde, mas carregava aquele cheiro de família, de almoço de domingo, de lençóis secando no varal, de infância mesmo. Nunca, em todo o tempo em que vivi lá até aquele dia, eu tinha presenciado nada de estranho, nada que pudesse ser considerado sobrenatural. A casa era apenas casa. Sem mistérios, sem lendas, sem sustos. Pelo menos até eu cometer o erro de usar um objeto que jamais deveria ter sido mexido. Lembro como se fosse hoje do celular velho que encontrei. Naquela época, minha mãe tinha o costume de guardar tudo, mesmo o que não funcionava, dizendo que um dia poderia servir para alguma coisa. Esse celular em particular havia sido do meu tio Júlio, uma pessoa que eu via pouco, mas que sempre aparecia de surpresa com alguma história estranha da vida dele. Ele tinha deixado esse celular na casa da minha mãe durante uma visita, dizendo que estava quebrado, sem bateria e sem conserto. Eu não sabia naquela época, mas mais tarde minha mãe me contou que esse celular tinha sido encontrado com o tio Júlio depois de um episódio que ninguém na família sabia explicar direito. Ele tinha passado mal numa estrada, sozinho. Foi levado por um desconhecido até o hospital e, quando recuperou a consciência, jurou que havia ouvido alguém chamando ele pelo telefone. Só que o aparelho estava desligado. Achando que era apenas mais um dos delírios do meu tio, depois de beber, minha mãe tinha deixado o aparelho guardado numa caixa velha no fundo do armário. E como toda criança curiosa, eu acabei achando aquela caixa meses depois. O celular era pequeno, antigo, com a tela riscada e a capinha meio solta. Ele não ligava, não vibrava, não fazia som nenhum. Era basicamente um peso de papel. Mas, para a minha imaginação infantil, aquilo era suficiente para virar parte das minhas brincadeiras. Eu adorava brincar de telefonista. Talvez porque na televisão eu sempre via atendentes de centrais ocupadas, falando com pessoas, anotando nomes, resolvendo problemas. Na minha cabeça, aquilo parecia muito divertido. Então, naquele dia, peguei o celular velho, fui para o quintal e comecei a imaginar que estava em uma central de ligações importante, tentando falar com alguém que não queria me atender. Na minha brincadeira, eu fingia estar bravo, como fazia sempre. Falava alto, andava de um lado para o outro, agitava a mão, fazia caras e bocas. Hoje acho até engraçado me imaginar daquele jeito, mas na época, para mim, era um momento de pura diversão. Eu não lembro exatamente o que eu dizia, mas repetia que queria falar com uma pessoa específica do outro lado da linha. Gritava, batia o pé, reclamava como se estivesse lidando com alguém teimoso. Tudo era só imaginação de criança. Até que não foi mais. Eu estava no meio da brincadeira quando ouvi uma voz. Uma voz que não era a minha. Uma voz que não era de ninguém da casa. E pior, uma voz que vinha justamente daquele aparelho quebrado, sem bateria, abandonado e inútil. Primeiro achei que fosse ilusão, um som da rua, talvez alguma vizinha chamando alguém.
Mas no instante seguinte, ouvi claramente: "Oi, meu filho. Você estava me chamando. Eu ouvi você me chamar." Não era uma voz alta. Era uma voz suave, feminina, cansada, antiga. Como se fosse o sussurro de uma senhora idosa tentando falar através de um véu de vento. O modo como ela pronunciou meu filho fez meu coração parar por um segundo inteiro. Era como se ela realmente estivesse respondendo à minha brincadeira, como se eu realmente tivesse ligado para alguém e esse alguém estivesse ali comigo agora. Eu congelei. Não consegui respirar, não consegui piscar, não consegui abrir a boca. Aquela voz parecia sair de dentro do aparelho, mas ao mesmo tempo parecia vir de algum lugar muito mais fundo, como se aquele celular fosse apenas um canal, uma passagem, uma fresta para algo que eu jamais deveria ter tocado. Quando finalmente consegui soltar o ar, senti minhas pernas ficarem moles. Deixei o celular cair no chão, e nesse exato momento ouvi mais uma frase, mais baixa ainda. "Não precisa ter medo, você me chamou. Eu precisava falar com você." Era impossível, completamente impossível. Aquele aparelho estava morto, descarregado, quebrado. Eu sabia disso. Minha mãe sabia disso. Meu pai sabia disso. Não havia como aquela voz existir, mas ela existiu. Eu ouvi, eu lembro, e só de lembrar meus olhos começam a lacrimejar. Saí correndo desesperado, tropeçando no próprio pé, quase caindo de cara no chão, gritando pela minha mãe como se minha vida dependesse daquilo. Quando entrei na cozinha, ela estava lavando louça. Lembro que a água da torneira pingava devagar, fazendo um som repetitivo, quase hipnotizante. Ela virou para mim e, quando viu meu estado, deixou o prato escorregar da mão. Eu devia estar pálido como um papel, com os olhos arregalados e o peito arfando. Minha mãe sempre soube quando eu falava a verdade, e naquele momento eu não precisava de muitas palavras. Bastou eu dizer: "Mãe, o celular, a mulher, falou comigo." Ela não fez perguntas, não pediu detalhes, não duvidou. Apenas colocou a mão no meu ombro, respirou fundo e me levou até o quintal. O celular estava exatamente onde eu tinha deixado cair. Minha mãe não encostou nele com as mãos. Pegou uma sacola plástica, colheu o aparelho de dentro da terra, como se estivesse segurando algo venenoso, amarrou a sacola com 2 voltas e saiu pela porta do fundo, caminhando rápido, quase correndo. Eu fiquei na janela observando. Vi quando ela saiu pelo portão da lateral da casa e seguiu em direção ao rio, que ficava a algumas quadras dali. Mais tarde, quando voltou, lembro exatamente da expressão dela. Uma mistura de alívio e preocupação. Como se soubesse que tinha feito o certo, mas ainda carregasse o peso de saber o que era aquilo. Ela apenas disse: "Joguei no rio." Bem longe. Isso não é coisa para ficar dentro de casa. E nunca mais tocamos no assunto, mas eu nunca esqueci. A partir daquele dia, comecei a perceber coisas pequenas, detalhes que só se tornaram assustadores com o tempo. Às vezes, à noite, eu tinha a sensação de que alguém me chamava pelo nome baixinho, bem baixinho, quase inaudível. Outras vezes, sentia como se alguém estivesse me observando quando eu passava pelo quintal. Pequenas correntes de ar frio apareciam do nada, mesmo em dias quentes. Coisas que crianças nem sempre percebem, mas que eu percebia. Durante meses, eu tinha pesadelos recorrentes, sempre com uma mulher que eu não conseguia ver direito. Ela estava envolta em algo como um nevoeiro. Falava comigo, mas eu nunca entendia o que dizia. E sempre tentava me alcançar, estendendo a mão em minha direção. Era como se aquela voz do telefone morto tivesse me seguido de alguma forma. Como se jogá-lo no rio tivesse apenas encerrado a forma física pela qual ela me encontrou, mas não tivesse impedido completamente a conexão. Com o tempo, os pesadelos diminuíram, os sussurros sumiram. O ar frio desapareceu. A vida seguiu. Mas mesmo agora, já adulto, às vezes sinto algo semelhante ao que senti naquele dia. Uma presença ao meu lado,
observando, esperando, como se aquela voz nunca tivesse ido embora de verdade, como se tivesse apenas aguardado o momento certo para falar comigo de novo. E às vezes, quando estou sozinho em casa à noite, com o celular silencioso ao meu lado, sinto uma vontade estranha de não deixar ele desligar completamente, como se dentro de mim, uma parte assustadora soubesse que, se o aparelho ficar sem bateria, talvez aquela voz encontre um jeito de voltar. E dessa vez, eu não seria mais uma criança para correr até minha mãe e pedir ajuda. O relato de Renato levanta uma reflexão perturbadora sobre objetos que funcionam como portas simbólicas entre o mundo material e dimensões desconhecidas. Embora muitas pessoas considerem brincadeiras infantis inofensivas, este caso sugere que a imaginação pode, em circunstâncias específicas, agir como um gatilho para manifestações que ultrapassam explicações lógicas. A atitude da mãe ao descartar imediatamente o telefone demonstra um instinto de proteção muitas vezes subestimado. Histórias como esta reforçam a ideia, presente em diversas culturas, de que certos objetos associados a eventos traumáticos podem carregar energias ou ecos espirituais, e que o simples ato de manipulá-los pode reativar conexões indesejadas. Mesmo anos depois, o impacto psicológico e possivelmente espiritual permanece evidente na vida do narrador, indicando que nem sempre é possível fechar totalmente aquilo que já foi aberto. O relato de Larissa ressalta um fenômeno comum em histórias sobrenaturais: interferências inexplicáveis em linhas telefônicas, algo que costuma ser interpretado como manifestações espirituais ou ecos de energias negativas. O elemento que mais impressiona é a sincronia impossível das ligações e a voz que imita a narradora, sugerindo uma presença inteligente e consciente. Fenômenos desse tipo, ainda que raros, reforçam a ideia de que certas fronteiras entre o natural e o inexplicável podem ser atravessadas de formas sutis e assustadoras. O episódio deixa claro que nem toda comunicação é humana e que, às vezes, a tecnologia se torna apenas um meio pelo qual algo inexplicável tenta se manifestar.